Eu sou Guilherme Salviano e este é o Congresso Internacional de Astrologia Online, o segundo promovido pelo Sinastro. Hoje temos aqui o tema Astrologia e Pesquisa. Eu, com muita honra e satisfação, estou aqui diante de três astrólogas que, além de amigas, são competentíssimas no quesito prestação de serviço com astrologia e também na área de pesquisa. É uma honra estar aqui debatendo com essas conhecedoras. Não é qualquer pessoa que tenha a habilidade ou a frequência de se envolver com pesquisas astrológicas. Eu diria que estou entre as grandes desse país e que está, talvez, no mundo, nesse termo, que não se vê tanto em pesquisa de astrologia por aí, e na incumbência de finalizar a última mesa do Sinastro desse ano, que apresento Clarissa de Franco, astróloga de São Paulo, que, além de astróloga, é psicóloga, também, deixa eu só corrigir aqui o meu currículo e a minha cola das apresentações, mas a Clarissa, ela tem uma experiência muito grande em pesquisa que envolve astrologia, psicóloga da Universidade do ABC, estou certo, Clarissa? Sim, isso. E que, além do que, com experiência no conteúdo de astrologia para mídias e horóscopos também, além de informações de textos que envolvam astrologia. Titi Vidal, astróloga de São Paulo, e Roxane Salles, astróloga da calorosa Fortaleza. Todas com amplo conhecimento, com uma vasta experiência, não só no conhecimento astrológico, mas também de pesquisa que envolve a astrologia. Tá? Antes de me aprofundar mais nas informações das competentes, tema em si, colocar aqui o meu agradecimento também ao pessoal do Sinastro pela oportunidade de mediação da mesa e ao público, que vem tendo uma participação muito dinâmica, muito especial em relação ao evento em si, e uma colaboração também com o retorno de vocês, com uma participação de contato, de experiência e também de interatividade. Tá? Só vou pedir um tempo aqui para um ajuste técnico que eu estou tendo com as informações de conteúdo da nossa página. Seguindo, então, a Titi Vidal é astróloga de São Paulo, complementando as informações aqui das minhas mesárias do tema. Titi tem uma vasta experiência também na dedicação de pesquisa em astrologia, é astróloga do Gazeta, da TV Gazeta, no programa Mulheres, todas as segundas, e também
taróloga, atende em São Paulo, tem uma grande presença com pesquisa que envolva a mídia e a própria história da astrologia voltado para a mídia. A Roxane Salles tem um vasto conhecimento em pesquisa na área de astrologia e saúde, uma condição de atuação e também pós-graduação com um tema que envolva a área de astrologia e saúde, e todas aqui estão muito empenhadas aqui a participar e dissertar um pouco desse tema, de como a astrologia ela pode ter essa eficácia com o tema pesquisa, o quanto a gente vive e dedica o empenho à pesquisa ligado à astrologia, o quanto também podemos dissertar até onde pesquisa é levada como método de pesquisa na astrologia, ou o quanto a astrologia é um objeto, né, de pesquisa para a utilização. Queria deixar à disposição de vocês essa ideia, essa mesa, para colocar um pouco da experiência de vocês e um pouco do que vocês podem acrescentar nesse tema. Bom, acho que eu vou pegar aí, então, essa linha e obrigada Sinastro, aos organizadores, obrigada a quem está assistindo e uma honra para mim também estar aqui ao lado de gente tão grande na astrologia, na ciência e pessoas a quem eu admiro assim pessoalmente, né, do contato que eu tenho, é muito bacana estar aqui com vocês, então uma honra mesmo, muito obrigada. Então essa é a questão, eu acho que dos métodos, quando que a astrologia ela é método, quando que ela é objeto. Eu acho que, começando aí, para falar de astrologia e pesquisa, a gente tem que recorrer um pouquinho à astrologia e ciência, e eu estou voltando aqui, né, no último Sinastro já tratei desse tema, mas acho importante a gente demarcar por quê. Quando a gente fala de astrologia e pesquisa, hoje o grande... quem tem os critérios públicos, né, de pesquisa é a chamada ciência, né, que tem isso sistematizado, organizado, e tem um corpo de conhecimento aí desde o 17 que se acumula e com critérios, pressupostos públicos, né. Nesse sentido, a conversa entre astrologia e ciência, né, ela passa por uma série de fases, né, até chegar a isso que a gente chama aí de modernidade, que a ciência se consolida mesmo, e no meu ponto de vista, eu já deixo assim, claro o meu ponto de vista, a astrologia não é ciência, não dentro desses pressupostos que a gente tem estabelecido, né, de ciência, embora existam várias ciências, né, não uma só. Mas isso não invalida o seu saber, né? E porque ciência não é o único critério de verdade, de acesso ao conhecimento e de nada disso. E, ao mesmo tempo, isso também não invalida que se faça pesquisa, que a astrologia esteja nas universidades, por exemplo, que a astrologia seja entendida como um fenômeno social de bastante relevância, porque né? Porque tem um respaldo em termos sua legitimidade, ela ocorre na sua prática. Agora, além disso tudo que eu estou falando, existe a possibilidade, e nós temos pesquisas que mostram isso, também de resultados da astrologia encontrarem respaldo dentro da ciência. Ou seja, a gente está num terreno que está se desenhando, esses acordos estão se desenhando, né? Porque já estivemos em momentos em que a astrologia é colocada mais como um universo de crenças, e aí ela é vista apenas como um objeto de estudo de crenças mesmo, né? Ou isso oscila, né? Em alguns momentos ela é aproximada de pesquisas estatísticas, tal, que trazem outros tipos de resultado. Então, quando a gente fala, quando que a astrologia é objeto, quando que a astrologia é método, né, de pesquisa? A astrologia é objeto quando a gente se utiliza dos pressupostos científicos
e entende a astrologia como um fato social, um fenômeno social, ou a astrologia como crença, e vai analisar aquele fenômeno, né, dentro dos pressupostos científicos, então vai analisar o que acontece ali, como que se dá a eficácia da astrologia, como que se dá determinado critério da astrologia. Quando a astrologia é objeto, quer dizer, dentro da academia, ela está sendo olhada como um objeto de estudo, como outro qualquer. E nesse sentido, é muito importante que ela esteja na ciência, porque ela é um objeto de muito respaldo popular. Então, é gritante que setores da ciência não admitam a astrologia como um objeto, porque isso é contra um pressuposto básico da ciência, que essa natureza de busca, de compreensão dos fenômenos, né, especialmente os de maior espraiamentos, que ocupam a maior parte, né, a astrologia, ela ocupa todas as camadas sociais e desde tempos muito remotos, né? Então, claro que esse é um tema, é um objeto importantíssimo para a ciência, e para mim é esquisito que a própria ciência não se dê conta disso. Mas, de outro lado, aí quando a gente está falando da astrologia como um método, aí a gente vai dentro dos pressupostos e critérios da astrologia, né, para olhar determinado fenômeno. Aí o fenômeno não é mais a astrologia passa a ser o método de acesso, então o sistema de casas, as regras de Mohan. Quer dizer, a gente utiliza vários critérios de dentro do saber astrológico para olhar determinados fenômenos. Então, essa é a diferença quer dizer, qual o pressuposto que está na base para a gente tratar, quando que ela é tratada de objeto, quando que ela é tratada de método. Eu acho importante, só para finalizar essa introdução aí, né, pela provocação do Guilherme e tal, lembrar que a gente tem uma série de pesquisas já feitas, tanto em universidades aí brasileiras, quanto fora, né, quanto em outros países. A gente tem uma pesquisa muito bacana na França, que eu gosto muito, que é O Retorno dos Astrólogos, de Edgar Morin. Eu acho um livro muito bem organizado, muito bacana, que mostra aí como que a astrologia, esse saber, foi sendo visto como uma nova gnose na modernidade, e mostra a sociedade francesa. Eu acho bastante importante. A gente tem a pesquisa da UNB clássica aí de 2006, que apresentou um índice de acerto bastante alto, de 95%, isso se tornou público. Então a gente tem gente fazendo pesquisas independente do olhar torto de alguns setores da ciência, né? E esses olhares tortos, eles só ocorrem por uma deturpação, né, de que a ciência teria a legitimidade e seria o único critério de acesso ao conhecimento. Não é. Então, acho importante que a gente, nós astrólogos, ocupemos esses espaços. É bastante importante, vital, para que a astrologia se renove, se sistematize. Eu acho que ela tem que entrar nas universidades, e temos muitas vias de acesso para isso. Bom, só como um pontapé inicial. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Clarissa. Muito importante as suas colocações, as suas pontuações. E até emendar nisso que você colocou, aqui em que ponto a linguagem na astrologia, ou mesmo existe uma complexidade ou limitações para que a astrologia tenha mais oportunidade de pesquisa, né? De que forma isso pode ser superado, quais complexidades, quais limitações, quais formas de linguagem a astrologia poderia entrar nessa questão de pesquisa, nesse papel, né? Alguém mais quer? Vou pegar carona então agora aqui, primeiro agradecendo o convite do Sinastro, agradecendo a mediação do Guilherme, e para mim é uma honra estar nessa mesa com duas grandes pesquisadoras, né, e também são amigas, pessoas muito queridas.
Bom, a primeira coisa que eu acho esse tema extremamente relevante, porque eu acho que, apesar de ter muita pesquisa acontecendo dentro da própria astrologia, então aí pegando o que a Clarissa falou, né, essa ideia da astrologia como objeto e as pesquisas que acontecem, tem grandes astrólogos pesquisadores, tanto quanto pesquisas acontecendo no mundo acadêmico, eu acho que ainda falta a cultura de pesquisa dentro da astrologia, né, eu acho que falta em metodologia, eu acho que falta em termos de união, a gente vê muitos astrólogos por aí pesquisando o mesmo assunto e nunca se conversaram, e, enfim, eu acho que falta desenvolver muito isso dentro da astrologia, e isso seria muito importante para o nosso crescimento enquanto astrólogos, enfim. Eu acho que a astrologia encontra uma série de desafios quando a gente pensa na astrologia em interface com outros campos, com outras áreas do conhecimento, né? Eu fiz um levantamento quando foi a época da qualificação do meu mestrado, eu encontrei algo em torno de 30 pesquisas no Brasil, acadêmicas, com o tema astrologia, né? Eu acho que significa que tem coisas acontecendo, coisas bem interessantes, né? A Clarissa citou aí algumas, eu tenho até a lista, depois se alguém tiver interesse das que eu fiz o levantamento, eu posso até compartilhar isso. E eu acho que a astrologia, pela própria complexidade que ela tem, é muito difícil de ser tratada, né? Eu acho que a Clarissa já levantou um pouco essa questão, é ciência, não é ciência? Para mim também a astrologia não é ciência, eu acho que nem existe uma necessidade da gente tentar provar que ela seja, né? Apesar de muitos astrólogos brigarem por conta disso, mas o fato da gente levar a astrologia para o universo acadêmico, mesmo sem encarar a astrologia como ciência, a gente encontra uma série de barreiras, uma série de preconceitos, inclusive, né? Eu mesma tive toda uma necessidade de adaptação, de ajuste da linguagem, da forma como a gente trata a astrologia. Então, a astrologia não é ciência, mas eu também tive dificuldade de tratá-la como área do conhecimento, que para mim ela é também uma área do conhecimento, né? Eu tratei muito a astrologia como saber, a astrologia como narrativa, enfim. E eu acho que essa complexidade toda, né, ela inclui diversos outros saberes. Tanto que, por mais que assim, hoje ela não seja ciência, ela já foi tratada como uma grande ciência que inclui todos esses saberes. Eu acho que existe uma importância muito grande da gente tratar a astrologia em interface com outras áreas do conhecimento, pensando na forma de como a gente cresce com isso, né? Uma forma até de demonstrar o quanto que a astrologia é um saber que pode ser aplicado na prática, que pode ser aliado a outros saberes. Ela pode ser uma forma de compreensão da vida, ela pode ser uma forma de olhar, e aí eu entro muito também, que eu acho que a astrologia ela é um método também de olhar a vida, ela é um método de encarar outros assuntos. Eu acho que a Roxane vai poder até desenvolver um pouco mais essa questão da metodologia, e eu acho que tem bastante a ver com isso. E aí, enfim, né? A Clarissa falou aí da questão da relevância, né? Eu tive uma briga muito grande ali na minha dissertação em como mostrar a relevância de estudar, trabalhando, no meu caso, a astrologia ligada à mídia, né? É óbvio que a astrologia é um grande fenômeno social, a gente tem a astrologia presente nos principais meios de comunicação, né? Então a gente pega qualquer revista, jornal, os principais, todos têm astrologia. E mesmo assim existe uma dificuldade, então, mas por que você vai tratar a astrologia? Né? Por que você vai falar desse assunto? Puxa, é um fenômeno social, as pessoas leem horóscopo, as pessoas se interessam, isso é algo que dá audiência, então a gente precisa tratar disso. Enfim, e aí eu acho que vamos ver aí, a Roxane talvez tenha alguma coisa para levantar essa questão da metodologia e a gente vai trocando aqui em cima disso, mas para introduzir mesmo o tema aqui. Super grato, Titi. Acho que essa questão metodologia, ela tem realmente uma curiosidade, né, acho que de muitos, de como pode ser feito dessa forma, né? Qual maneira ela pode ser feita, a questão quantidade e qualidade em termos de pesquisa, né? Quem ousaria falar um pouco sobre essa questão metodologia, quantidade, qualidade? Acho que
Roxane, como falta você, que você tem aí um pouco de... Sim. Então, eu vou aproveitar para pegar o gancho aqui da fala da Titi. Primeiramente, agradecendo de estar aqui ao lado de vocês. Acho que há muito tempo que eu gostaria de ter reunido as pessoas para poder discutir essa relação da astrologia e o conhecimento, como é que a gente vê, e que bom que nós três concordamos aqui num ponto, né, de que a astrologia, ela não é uma ciência, não tem como a gente dizer, ela não é só isso, ela pode até ser também, mas ela é um saber e ela é vista de uma forma bastante complexa. Não tem como dissociar essa complexidade que, no caso, só fazendo um gancho com as falas, a Clarissa bem falou de que nós temos de situar a astrologia hoje na pós-moderno, por exemplo. Ela começou a traçar aí a partir de quando a astrologia se tornou ciência. Difícil, ou ciência não, desculpa. Ela se tornou algo compreensível dentro dos métodos da ciência, a ciência começou a olhar mais para isso. E a gente começa a ter algumas pesquisas a partir dessa época, realmente. Foram citadas aí 30, mas eu acho que tem mais de 30 pesquisas, que eu também depois posso passar a lista para a gente trocar, contribuir acerca do nosso trabalho. E uma questão em específico me chama muita atenção em relação quando falamos de astrologia e pesquisa. A Clarissa falou um pouco sobre a questão de quando é que ela é um método, né? Então, a astrologia é quando ela é método e quando ela é objeto. A astrologia, enquanto objeto, ela pode ser estudada por diversas perspectivas. Daí entra a fala de quando o Titi fala dessa necessidade que nós temos dessa integração de saberes. Antes de entrar propriamente na questão metodológica, eu queria apresentar para vocês um pouco do meu trabalho, que foi baseado numa pesquisa de características mais qualitativas, até para deixar bem ilustrado como é difícil realizar um trabalho nesse campo. Porque até agora o que a gente tem muito, com exceção de alguns astrólogos que também têm um viés etnográfico, a gente tem muita pesquisa quantitativa, que vão se basear mais em indicadores, alguns indicadores astrológicos, por exemplo, no caso do meu tema, do que é que pode gerar depressão, do que é que pode gerar hiperatividade, no caso de uma pesquisa de uma amiga conhecida astróloga aqui, mas nós temos pouco estudo sobre a astrologia e dentro dos métodos qualitativos. Eu queria falar primeiro que a minha pesquisa, ela partiu um pouco dessa angústia, de como é que chega, eu queria ver, eu utilizei a astrologia enquanto próprio método a partir do momento em que eu apliquei a astrologia em algumas mulheres que tinham depressão, fazendo o seguinte recorte. O recorte de que algumas mulheres que tinham depressão já passavam o tempo tomando medicação, mas não tinham nenhum sucesso terapêutico, não tinham êxito terapêutico. Também elas procuravam fazer alguns tratamentos complementares, mas não conseguiam encontrar êxito. Então, assim, pensem como, em relação a essas pacientes que eram de UNCAPs, né? O nome da minha pesquisa é Astrologia no Cuidado de Mulheres Deprimidas no Bom Jardim. Então, foi realizado dentro de um social com essas mulheres da depressão. Feito esse recorte de que eu aplicaria a narrativa da leitura astrológica do mapa natal delas, vendo também trânsitos, vendo algo que fosse importante dentro do que a gente já conhece, dentro do que o conhecimento astrológico traz como arcabouço. Então, eu apliquei a narrativa do mapa delas e depois procurei ver quais foram os achados a partir daí. E foi impressionante como a fala
de mulheres que são de baixa renda, uma questão que me chamou muita atenção, mas mulheres que têm baixa renda conseguem acessar a linguagem astrológica, porque a gente tem que adaptar enquanto pesquisador. Se eu estou fazendo um recorte de mulheres que trabalham dentro de um centro de atenção psicossocial do CAPS Bom Jardim, eu teria que fazer esse recorte. E também explicar de uma forma que a linguagem chegue mais acessível a elas. Depois foi feito um grupo focal com essas mulheres. Então, assim, a técnica de grupo focal a gente pode salientar, pode destacar como um tipo de método em astrologia que é muito rico de ser usado e que eu não sei se a maioria dos colegas sabe dessa riqueza, porque a partir disso nós poderíamos, já a partir da nossa própria experiência, utilizar métodos que são também utilizados enquanto psicoterapia. Claro que, no caso do grupo focal, existe uma forma de funcionar diferente que não dá para me aprofundar aqui, senão eu perderia muito tempo. Mas, no caso, tem a questão da metodologia também etnográfica, que vai considerar a realidade sociocultural, que aí é a relevância que a gente destacou desse papel na astrologia, desde a fala da Clarissa, que ela foi falando disso. E, de fato, tem que ter essa relevância cultural. A gente tem que saber fazer essas ligações entre o que é que realmente é curioso para as pessoas de conhecer. Eu acho que essa é a pergunta de todo pesquisador, né? Acho que Titi e Clarissa se depararam com essas perguntas, o que é que a gente realmente tem a propor, o que a gente realmente quer aprender a respeito e passar para as pessoas, até questionando as nossas próprias verdades sobre a astrologia, e a partir daí procure escolher um método mais eficaz para poder trabalhar com isso. É importante dizer para vocês que os métodos de natureza quantitativa, que vão trabalhar com estatística, eles vão ser de extrema relevância e não são melhores ou piores do que os qualitativos, como os métodos etnográficos, como a análise de conteúdo de Bardin, que vai traçar todo um passo a passo em que você vai ter que destacar as categorias que aparecem no discurso. Bom, isso não vai invalidar. As pesquisas, elas têm que ser integradas. Então, a gente precisa ter uma integração entre o que a pesquisa quantitativa traz enquanto método, enquanto estatística, enquanto indicadores, e o valor da pesquisa qualitativa, que vai trazer a expressão do sujeito, vai trazer o simbólico, né? Vai trazer o que realmente ficou de subjetivo. E também vai levantar outras questões futuras a serem pesquisadas. Porque nós que trabalhamos com pesquisa sabemos que nunca acaba. A gente termina um trabalho, a sensação sempre é essa, de que a gente finaliza um trabalho esperando já começa outro, né? No meu caso, eu identifiquei que a narrativa do mapa, ela realmente trazia algumas categorias importantes, como, por exemplo, uma rememoração da história de vida. Muitas delas eu não sabiam nada sobre a astrologia que foram pesquisadas, feita a intervenção do mapa. Mas quando eu começava a falar através de uma linguagem de um mito, quando eu começava a tocar em apenas um ponto, como, por exemplo, pegar um estélio, não algo específico do mapa, mas algo que tem uma força e que a gente pressupõe pelo conhecimento astrológico teórico que nós temos, que vai ser importante de ler para aquela pessoa naquele momento. Então, eu via que isso despertava lembranças, recordações, principalmente em relação ao passado. Algo que é muito importante quando a gente considera a depressão, essa rememoração do passado, essa lembrança do que é que faz a gente voltar para dentro. Então, eu posso dizer que a gente encontrou isso como um dado,
a partir de entrevistas, de questionários, que são métodos qualitativos. O mundo de sofrimento é um achado que é encontrado em todas as mulheres, foram 6. Vocês podem me perguntar, 6 mulheres, né? Como é que ela pode dizer que isso é uma pesquisa? Justamente como eu tracei, teve todo um método, um recorte de objeto, uma forma de avaliar esse objeto, uma forma de analisar os conteúdos que eu tive dessas falas, desse impacto da narrativa que elas traçaram, que as mulheres traçaram dessa dor, desse mundo de dor e sofrimento. Então foi um achado essa questão desse mundo de sofrimento grande, associado muitas vezes a questões pessoais, que no mapa a gente vê uma correspondência disso, às vezes, com um planeta com Sol, Saturno, né, Sol conjunto a Saturno ao quadrado, ou então um aspecto com o próprio Netuno que traz uma certa dissolução. Eu procurei não focar nos achados de indicadores. Já existem algumas pesquisas sobre isso. Tem, por exemplo, para quem tiver curiosidade, o livro que é A Dinâmica Inconsciente, da Alice Green, que ela fala um pouco desses tipos de depressão e de tipos de padrões que você encontra. Todos nós sabemos dos planetas pessoais com os pessoais. Enfim, dá para me deter muito nisso, senão eu vou acabar tomando um pouco do tempo. A gente pode debater e conversar sobre essas questões, mas era só para dar uma introduzida na questão do método, já trazendo um pouco das minhas dificuldades, que a gente pode conversar aqui bastante sobre isso. Foram várias, muito difícil. Especificamente, utilizar a astrologia como forma de intervenção. Para passar no conselho de ética, isso passar no conselho de ética foi um grande desafio. Eu precisei amarrar muito bem, fundamentar muito bem teoricamente a metodologia e os autores que eu utilizar para poder ter essa aprovação. Então, é por isso que eu admiro todo mundo que chega nesse meio, porque a gente sabe que já é difícil pesquisar astrologia, juntando ainda quando se trabalha com método, e o método quant, ele tem um pouco mais de facilidade nesse sentido do que os quali. Porque qualitativamente a gente sabe que até na própria academia existe um certo preconceito, né? Os pesquisadores ou eles são quant ou eles são quali, né? E a gente tem que aprender que são integrações. Então eu queria finalizar essa fala trazendo de que a gente precisa, a relevância é importante, integrarmos o método qualitativo para que a gente possa produzir mais pesquisa em astrologia. E fico aqui à disposição de perguntas sobre métodos que são utilizados. Acho que a gente podia conversar sobre isso e sobre a área de saber que cada uma também, de repente, perguntou. Muito bem, Roxane, foi um grande mérito, não há dúvida que foi um grande mérito isso que você colocou, essas argumentações. Não é para qualquer um, requer coragem, requer persistência, principalmente, né? Porque uma senhora paciência de casa 12 aí. Isso. Em casa 6 também, né? A 6 e a 12. E o senso crítico, obviamente, né? Uma boa pitada aí mercuriana. Essa questão quantitativa, qualitativa, acho que dá um bom pano para manga, acho que daria uma boa condição para a gente esmiuçar um pouco mais isso, se alguém quiser. Posso falar só uma coisinha, um comentário aí a respeito, né? Eu acho que a astrologia tem uma dificuldade no quantitativo, de qualquer forma, por causa justamente da questão da complexidade. Então, assim, a gente vê, por exemplo, nas pesquisas dentro da própria astrologia, tem toda uma intenção, principalmente de quem quer provar que é ciência, né? Então, vamos ver se todo mundo que tem determinado aspecto vai seguir uma determinada profissão, por exemplo.
Eu acho isso extremamente complicado de se fazer dentro da astrologia, porque a gente sabe que se, por exemplo, alguma coisa que um Marte em Capricórnio possa querer dizer com relação a uma vocação, um Marte conjunção Saturno também pode querer dizer, um Marte na casa 10 também pode querer dizer isso. Então, como se estrutura uma pesquisa quantitativa que vai efetivamente funcionar? É praticamente impossível. E aí eu levo isso também para quando a gente pensa na interface com os outros temas, né? Eu acho que as pesquisas qualitativas, elas têm muito mais possibilidade de serem pesquisas com qualidade, com conteúdo que realmente façam diferença no nosso crescimento enquanto saber astrológico, né? Eu acho que esse é um ponto. Uma outra coisa, né, eu queria retomar só um pouquinho aí a questão da interface com outras áreas do conhecimento, porque eu acho que os astrólogos têm uma intenção constante de querer explicar o mundo e a vida das pessoas pela astrologia, né? E aí muita gente faz isso sem ter o conhecimento efetivo e real dessas outras áreas do conhecimento. Então, eu acho que a gente precisa fazer cada vez mais essas pontes, essas interfaces, porque a gente ganha com isso, a gente ganha, a astrologia ganha em qualidade, os astrólogos ganham, e é muito mais por aí que a gente consegue construir essa credibilidade ou até essa aceitação do mundo acadêmico, enfim, e de todos os, por aí, né, das pessoas, do que tentando provar ali quantitativamente as coisas. Então, era só isso que eu queria comentar aí da fala da Roxane. Então, eu queria também entrar aí nessa discussão. Eu concordo muito com a Titi nesse final aí, quando ela fala das questões da dificuldade das pesquisas quantitativas, que existem, né? Não é que não existam, mas, na verdade, quando a gente fecha um símbolo, um arquétipo, numa direção só, né? Quer dizer, Lua em Aquário, é isso. É muito complicado, porque o símbolo ele é polissêmico, ele tem várias possibilidades de significados, e isso que torna a área da astrologia muito rica em termos simbólicos mesmo, analógicos. Quer dizer, a gente precisa de o conhecimento da astrologia, ele não isso é igual a isso, né? Quer dizer, se você tem isso no mapa, ele é dinâmico. Então, quer dizer, isso junto com aquilo é um conhecimento muito dinâmico, né? Que pode desembocar em mais de um significado. Por isso que muitas vezes a nossa área, a astrologia, é vista como uma área muito relativo, né? Tudo interpretativo, né? Tudo pode ser. Claro que não é isso. Claro que não é que tudo pode ser, né? Tem um limite aí de possibilidades dentro de um arquétipo, dentro de um símbolo, e nós, astrólogos, sabemos desse limite. No entanto, sim, os símbolos, eles permitem mais de uma possibilidade, né? Na prática, na ação, na materialização daquilo. Nesse sentido, dependendo do modo como se formula a pesquisa, temos um complicador. Mas, até pegando a fala da Roxana, quer dizer, não é um complicador só da astrologia, é um complicador da psicologia também. A psicologia tem esse complicador, onde entra subjetividade, análise de sujeito, análise de comportamento, você tem esse tipo de complicador, né? Então, assim, nós temos aí ferramentas, e a questão é saber como usá-las, e concordo aí tanto com a Roxana quanto com a Titi, que nós temos que ter mais um esforço em termos de nós, astrólogos, a classe astrológica, no sentido de integrar saberes, no sentido de nos colocar nesse universo, né, de estar mais atento a outros saberes, a outros elementos. E a questão, por exemplo, dos métodos, muito legal a pesquisa da Roxana, depois eu vou querer ouvir mais, viu? Queria pegar com você os dados, me interessa bastante. E, quer dizer, é muito legal porque a astrologia, ela entra aí como método, né? Ela é um método para se olhar a questão da depressão, né? Ela é um método de apoio dentro de outros, ela contou aí pra gente, ela usou questão da etnografia, relato de discurso, depois eu quero entender melhor, né? Análise de discurso e tal. São métodos já consagrados nas ciências humanas, sociais, né? E aí ela associou a isso
um instrumento astrológico, que também é um método. Então, a ideia toda em pesquisa é que as coisas não são fechadas em um método só, em um olhar só, quer dizer, a ideia é integrar saberes, e é desse modo que a astrologia avança, que o conhecimento avança, que as áreas avançam, né, como um todo. Então, é isso que eu queria complementar. Grato, Clarissa. Alguém quer complementar? Falando aqui. Eu queria só colocar que em relação... Eu caí, né, pessoal, mas voltei, estou inteira. Então, eu peguei a fala justamente, né, nesse recorte da interação com outros saberes. E eu acho bem importante de ressaltar como dentro da pesquisa na astrologia, quando envolve a área de saúde. A saúde, quando a gente pensa a saúde de uma forma mais biomédica, existe uma dificuldade muito grande de uma aceitação. Quando nós vamos para a saúde a partir de uma perspectiva mais complexa, como a de Edgar Morin, em que a gente vê essa diversidade da complexidade dos saberes, aí nós entramos também numa seara também não muito fácil, não tão diferente da primeira. A questão aqui é que, quando a gente trabalha na astrologia e saúde, olha só, como é que trabalha a astrologia na fazer alguma eficácia, que como Clarissa estava pontuando aí, é uma eficácia percebida, é apenas um método a complementar, não vai dominar todo o tratamento de uma depressão. Não dá para se dizer que vai se curar uma depressão a partir apenas da astrologia. Mas a gente tem que se fundamentar, então, dentro de outras áreas de saberes, dentro de outros conhecimentos. E daí veio no caso da minha pesquisa, a minha integração maior, por incrível que pareça, apesar de minha abordagem fundamental de leitura do mundo ser a psicologia analítica. Na pesquisa, eu me fundamentei na saúde coletiva. E fui para as práticas integrativas complementares. E o grande desafio para mim, a Ariana, aliás, pisciano com acidente em Áries, era por que a astrologia, com essa diversidade, ela não pode ser considerada uma prática integrativa complementar? Será que sim ou não, né? Deixo nessa pergunta no ar, e como pesquisadora procurando ver se realmente havia uma eficácia. E a gente via essa ressignificação, como eu coloquei, mas eu não tinha como partir para o campo sem ter feito um resgate teórico da astrologia e também dessa área que eu estou estudando, que no caso é a humanização dos cuidados em saúde, as práticas integrativas em saúde e as políticas do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde relacionadas a isso. Vocês já pensaram que maravilha se a gente pudesse ter astrólogo dentro do SUS? Porque temos astroterapeutas, temos fitoterapeutas, tem uma diversidade imensa. E a acupuntura, e a astrologia fica de fora. Então seria muito interessante que alguém também pudesse dar continuidade a esses estudos. E principalmente eu acho que uma complementação que vem aqui é a importância da publicação, né, dos nossos achados. E de dessa troca do que a gente conhece, dos trabalhos uns dos outros. Mas quando eu falo da publicação aqui, a publicação mesmo em artigos, publicação em livros são importantes, mas em artigos também, para que a gente possa relacionar mais ao universo acadêmico. A academia vai pedir um conhecimento de como trabalhar com artigo, trabalhar com essa escrita diferente, conhecer outros autores que vão dizer como é que a gente vai elaborar esses nossos achados e a nossa escrita. Enfim, claro que então era com isso que eu queria fechar em relação a essa temática dos saberes integrados. Mas acho que cada uma de vocês, né, que fizeram em áreas diferentes, podem falar da própria área, como tiveram que beber e mergulhar desse conhecimento.
para só depois emergir e trocar com os outros. E às vezes a gente fica se sentindo assim, nem astrólogo, nem pesquisador. Eu não sei se é o sentimento coletivo, se vocês passaram por isso. Mas eu me sentia um pouco, falando também desse perfil do pesquisador astrólogo. Alguém que trabalha com astrologia e que trabalha com pesquisa. A pessoa vai ter que estar o tempo inteiro se atualizando. Mesmo que a gente não esteja na prática, a gente tem que olhar o que tem de novo por aí. Então, nesse ponto, eu vejo a pesquisa da Titi com uma relevância, mostrar como é que é essa linguagem na mídia. A linguagem da astrologia com a mídia, como que o público aprende, o público leigo aprende de astrologia a partir dessa divulgação midiática também. Até queria que você falasse Quer comentar um pouco mais disso. Dessa experiência? Uma pintada. Eu acho que a minha pesquisa nesse sentido ela é bem oposta da Roxane, porque a Roxane ela usa a astrologia numa questão específica, e eu trago a astrologia para a massa, porque eu aprofundei muito a questão do horóscopo, porque não era nem o meu objetivo, acho que isso é uma coisa relevante de se falar também, né? Eu queria tratar da presença da astrologia na mídia, e eu queria, na verdade, encontrar caminhos para que a gente pudesse ocupar esse espaço na mídia, não tanto pelo horóscopo. Mas foi inevitável fugir do horóscopo, porque quando a gente fala de conteúdo astrológico na mídia, 80% pelo menos é horóscopo, né? Então eu estou falando aí de uma astrologia de massa, algo que está embutido, inserido numa cultura de massa. Tanto que eu escolhi televisão e internet, né, por diversos fatores, entre eles a minha experiência nesses dois canais, para poder aprofundar e falar mais a respeito. Então eu estou falando aí de uma linguagem astrológica, de uma narrativa astrológica, que vai para a massa. E que o que a gente vê quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa é para as pessoas, para quem lê, né, e aí, de novo, estou falando aqui da massa, né, muita gente se baseia no horóscopo, naquelas 2, 3 linhas que a gente tem ali no jornal para tomar decisões importantes na vida. Então eu trouxe toda uma questão da mitologia, da ligação que o homem sempre teve desde lá dos nossos antepassados com o cosmos, né, o quanto que os antigos usavam esse céu e esses movimentos celestes para tomar suas decisões e até para organizar toda a sociedade, enfim, toda a construção, organização da sociedade teve como base esse modelo cósmico, enfim. Né, e eu acho que é bacana o que a gente está vendo aqui, porque dá para notar que a gente pode levar a astrologia para o que a gente quiser, então dá para aplicar para uma questão específica, mulheres com depressão, de um determinado lugar ou classe social, até a astrologia que vai para a massa, e aí passando pelos diversos campos do conhecimento mesmo, né? Então eu acho que isso é um ponto importante. Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu comentei lá no começo, e agora a fala da Roxane me lembrou disso também, que aí fica uma sugestão para os astrólogos que estão assistindo aqui o evento, que eu acho que seria bem importante, talvez a gente possa fazer isso através das associações, enfim, criar um banco de dados, então reunir todos esses trabalhos, todas as pesquisas que já foram feitas, e eu não estou falando só das pesquisas que foram feitas no meio acadêmico, nas universidades, todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas de alguma maneira, né? E quem sabe a partir daí a gente pudesse conectar pessoas que estudam temas afins e a partir daí criar mesmo essa cultura de pesquisa, que eu comecei falando sobre isso e agora eu vou, né, a gente daqui a pouco já está chegando na finalização, volto nesse tema porque eu acho que isso é muito importante. Não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa a respeito também. Eu quero. Então, aqui em São Paulo a gente tem a Central de Pesquisas na Gaia, né, que assim, é uma escola que busca, ano após ano, forma turma aí com pesquisas e tal. Eu acho super bacana, realmente, outras escolas devem ter isso pelo Brasil, e é muito legal a gente reunir isso, começando pelo nosso país e expandindo, né, isso para fora, muito bacana. Em 2010, eu fiz uma pesquisa na Central de Pesquisas da Gaia, que foi com 30 sujeitos, né, entre professores e estudantes. Meu tema era astrologia nas universidades. E a ideia era investigar justamente a aceitação, os preconceitos, né, a maneira como a astrologia é vista,
se as pessoas acham relevante a astrologia estar na academia ou não. Isso de pessoas de dentro da academia. Contemplei as 3 áreas do conhecimento, né, divididas em exatas, humanas, biológicas, de uma maneira, assim, mais genérica, foi desse modo como foi feito. E o que aconteceu, assim, eu esperava que houvesse uma grande rejeição da astrologia, e não foi isso que eu vivenciei, que os dados apresentaram. Apenas 4 pessoas da amostra falaram que nunca consultariam um astrólogo. E dessas 4, uma delas sabia signo solar, signo lunar, ascendente e Vênus. Ou seja, uma pessoa que nunca consultaria um astrólogo sabia tudo isso. Então, é muito interessante essa contradição, né? E os demais todos sabiam vários dados, né? 80% da amostra sabia o ascendente, inclusive, não só o signo, né? Mas o ascendente. E, além disso, no final, quando eu perguntei, olha, qual que é a visão que você tem? Astrologia é o quê, né? Sei lá, um estudo esotérico, é um campo esotérico, é uma religião, é uma pseudociência, porque na academia também tem essa visão de que a astrologia seria uma pseudociência, né? As pseudociências, elas têm um formato científico, né? Elas têm até uma carinha que parece ciência, mas não é ciência. E aí, para minha surpresa, nenhuma das 30 pessoas colocou a astrologia como uma pseudociência. Quer dizer, também a gente, às vezes, lógico que é um grupo pequeno, uma amostra pequena, essa pesquisa tem que ser replicada em maior número, em universidades diferentes e tal, mas assim, é interessante a gente observar que nós também temos preconceitos, nós astrólogos, do que vai vir de lá. Como se a ciência fosse um mundo assim, eles acham que a gente sabe, é tudo, né, fantasioso, ou gente que engana os outros com horóscopo. E assim, é óbvio que essa é uma simplificação do que nós vamos encontrar. Dentro da academia tem pessoas, gente como a gente, afinal estamos lá também, né? Somos acadêmicas e tal. E a astrologia, ela é um sistema, uma forma de conhecimento que é bastante popular, como eu já falei, em várias camadas, inclusive entre pessoas eruditas, né? E nesse sentido, quer dizer, a gente precisa também verificar que nós temos preconceitos também do que vai encontrar por lá, sabe? Eu acho que a gente precisa se abrir um pouco mais, né, para entender que, de repente, não é um universo tão fechado assim. Existem barreiras? Existem. Como, né, a Roxane comentou das dificuldades, tudo que ela teve que fazer, passar pelo comitê de ética aí, né, essa dificuldade de justificar muito, e tudo isso acontece. No entanto, eu acho que nós temos espaços, né, que podem ser cultivados, abertos. Então, nós precisamos também, nós astrólogos, fazermos esse movimento. Concordo muito com a proposta da Titi, de juntar isso tudo, inclusive me coloco à disposição, de repente, se tiver um grupo interessado em fazer isso, a gente já pode começar, eu acho bastante importante, bastante relevante. Obrigada. Ideia ótima, eu assino, participo e incentivo. Maravilha. Pessoal, a gente tem aí uns 5, 10 minutos até para não alongar demais as mães de família, que além de astrólogas e pesquisadoras, temos 3 mães de família praticamente também, para não alongar tanto. Só para algo mais a completar sobre esse tema, alguma curiosidade que queiram colocar? Eu acho que a Clarissa falou isso, né, das pessoas que sabiam todos os seus dados astrológicos, dados bem específicos, né, eu notei isso nas minhas pesquisas também. Praticamente todo mundo, pelo menos, já deu uma lidinha no horóscopo, já leu alguma coisa sobre astrologia, e é muito raro alguém que não saiba pelo menos o signo solar, e a gente está falando aí das diferentes classes culturais, sociais, enfim. Né? Eu concordo com a Clarissa também, eu acho que assim, a gente tem um pouco desse preconceito do mundo acadêmico, mas a gente também tem aceitação e a gente consegue entrar, sim, né? Eu não acho que todo mundo precise fazer pesquisa dentro do mundo acadêmico, como eu falei, né? Eu trouxe bastante aqui a questão também da pesquisa
dentro da própria astrologia. Eu também fiz parte do grupo de pesquisa da Gaia, eu fiz uma pesquisa já há vários anos atrás sobre mapas de irmãos gêmeos lá. Eu acho que devia se desenvolver isso, levar isso para outros lugares, com certeza. E eu também estou aqui à disposição, se alguém quiser criar esse grupo, vamos dar andamento nisso, né, de alguma maneira sistematizar, reunir, criar essa cultura de pesquisa, trazer a questão da metodologia, porque a gente está falando muito aqui de levar a astrologia para o mundo acadêmico, mas tem coisas relevantes no mundo acadêmico que a gente pode trazer para cá e para as nossas pesquisas também. Joia, muito bom, Titi, é isso aí. Eu acredito que existindo essa troca, né? Acho que cada um tem um pouco de experiência em ramos diferentes. Por exemplo, você com as informações de pesquisa de mídia, a astrologia da mídia no jornalismo, nos meios de comunicação, você na saúde, Clarissa com a questão qualitativa, quantitativa, ciência, essa questão mais de somar, né, somar a quantidade de informações que envolvam áreas de pesquisa e diversos assuntos que pesquisas astrológicas podem fazer parte. Tá? Nós temos 5 minutos ainda, eu quero aproveitar esse tempo aqui para agradecer e finalizar a nossa mesa, que está muito boa, quando tem 3 mulheres, 3 astrólogas e um astrólogo, é improvável querer dar pitacos ou intervir no meio das 3, né? Mas com muita satisfação, eu só fico lisonjeado, porque são 3 astrólogas de alto nível de competência, de inteligência, e de pesquisa, principalmente, que não à toa vocês estão nessa mesa. Né? Queria dar a palavra aí para um taco final, uma despedida, e aqui de coração meu agradecimento e minha satisfação de público, tenho admiração por cada uma de vocês, independente. Tenho a palavra. Quem começa? Bom, eu vou, então a geminiana vai falar. Eu Começar. queria agradecer mais uma vez, então, o convite do Sinastro, né? É muito pouco tempo, então, infelizmente, a gente também não consegue aprofundar em todos esses assuntos. Esse era um tema para um curso, na verdade, né? Então, fica aí a sementinha plantada para quem está assistindo, para que a gente possa conversar mais e desenvolver mais isso de alguma maneira, essa questão da pesquisa. A minha dissertação está disponível também, quem tiver interesse pode me escrever, que eu compartilho, assim como muitas dessas pesquisas que todas nós falamos aqui, que a gente entrou em contato de alguma maneira, também estão disponíveis, então, se alguém tiver interesse. E, mais uma vez, então, eu agradeço por ter participado da mesa. Muito obrigado, Titi. Larissa, Vou pegando aqui a sequência, agradecendo, estou um pouco rouca, agradecendo a vocês pela a troca de conhecimento hoje, agradecendo ao Sinastro e à equipe de produção pelo convite. Como foi colocado, é muito complicado a gente pegar um tema desse e trabalhar em tão pouco tempo, porque a gente deveria ou poderia, dava para achar um curso aí, né? Seguir um curso só para falar sobre métodos, por exemplo. Como é que os astrólogos podem utilizar os métodos de pesquisa qualitativa? É um mundo, quantitativo, é outro mundo, né? Então, eu acho que a intenção foi sensibilizar e poder agregar o público, o pesquisador e o público leigo também para isso. O leigo no sentido de mostrar que a gente se esforça, que nós nos dedicamos para produzir o nosso conhecimento, e isso fica também como semente para todos os nossos colegas, que possam mostrar mais e contribuir e compartilhar do trabalho que eles têm. A minha dissertação também está disponível, ela está no banco de dissertações de mestrado da Universidade de Fortaleza, mas também quem quiser diretamente é só entrar em contato comigo que eu posso repassar sem nenhum problema. Ela vai se transformar em um livro
vai ter alguns ajustes, algumas coisas que eu vou acrescentar, mas por enquanto ela está totalmente disponível. Agradeço a todos pela participação, Gui, né, pela mediação aí. Um beijo bem grande para todo mundo. Obrigado, Roxane. Nós que agradecemos, uma honra também a sua participação. Clarissa, novamente meu agradecimento, esteja à vontade para finalizar. Legal. Parabéns, Roxane. Quero ler o livro, quero ler a dissertação da Titi também. Meus trabalhos de pós-mestrado e doutorado não foram com astrologia, né? Mas, enfim, eu estou sempre escrevendo, tem essa pesquisa da Gaia que também está disponível. Quero agradecer demais, eu acho que está tudo aí para ser feito, né? E, inclusive, já está acontecendo, não é nada que, né, a gente vai inventar do nada, os passos já estão sendo dados. Eu chamo mais astrólogos para esse movimento de tentar sistematizar e compartilhar mais o conhecimento astrológico num formato que seja possível a gente replicar depois. Eu acho que a ciência tem esse mérito, né, de dar caminhos para que os próximos possam replicar. Eu acho isso importante, da gente também observar na astrologia, né. A ciência tem vários problemas, mas esse é um lado bom da ciência, né. Então a gente pode observar isso e nós, a classe de astrólogos, nos organizarmos um pouco melhor, né, nesse sentido, para que os próximos possam beber dessa fonte, uma fonte mais organizada, mais sistematizada. Agradeço demais ao Sinastro, né, sempre uma equipe muito bacana, sempre um prazer participar. Agradeço aos colegas, eu adoro, um prazer conversar com vocês, acompanhá-las no Facebook, das maneiras como eu posso. Agradeço ao Gui, também gosto muito das suas ideias, do seu pensamento, da sua maneira de se expressar. E fica um convite aí para todos nós avançarmos nessa questão de astrologia e pesquisa. Muito obrigada. Ok, obrigado você, Clarissa. Pessoal, é isso. Meu agradecimento ao público do Sinastro que nos assistiu. Aqui, desde já, uma rápida desculpa, perdão, em função de algum Mercúrio retrógrado rebelde em oposição ao Urano, possa ter dado algum grito na nossa transmissão, mas, de todo modo, conseguimos aqui expor um pouco da competência, da inteligência dessas astrólogas e também arremessar essa ideia, né, de fazer valer a pesquisa e a importância de praticar pesquisa em astrologia no Brasil e no meio astrológico, ok? Uma boa semana a todos, pessoal. Obrigado mais uma vez, um abraço, tchau, tchau. Obrigada. 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 Obrigada.